Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando com esse risco, certo? Então espero que vocês tenham gostado. E para o fundo eu vou estar fazendo aqui com as cores amarelo limão, verde bebê e o nosso verde veronese, tá? Então, se vocês quiserem trabalhar com clareador também pode, tá? E eu vou trabalhar com pincel pituá número 4, ok? Então, eu vou fazer o fundo aqui. Não é obrigatório vocês fazerem o fundo. Vocês também podem fazer esse risco e colocar um vestidinho, uma sainha de crochê, um vestidinho, enfim. Vocês é quem escolhe o que vão fazer, tá? Então, olha só. Eu vou mesclando as cores, tá? Aqui é o verde bebê, ó, eu vou entrar com o verde bebê para dentro do verde veronese, tá, pessoal? Pra gente obter aqui a mescla de cores, tá? Para que não uma cor ela não fique sem entrar dentro da outra, fica aquela divisória, tá? Então vou entrando com o verde bebê para dentro do verde veronese, certo? A mesma coisa vai ser com o amarelo limão. Eu vou pegar o amarelo limão e vou entrar para dentro do verde bebê, tá bom? Olha só, sempre quando eu vou trocar de cor, eu vou lavando o pincel, tá, pessoal? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais de perto. Tá vendo? Eu entro com o amarelo limão pra dentro aqui do verde bebê, tá? Pra unir as cores. Tiro o excesso no pratinho e venho depositando no tecido, tá? Então, essas três cores eu achei que super combinou, super deu certo. Então, espero também que vocês tenham gostado desse fundo aqui. Mas não é obrigatório fazer o fundo, tá, pessoal? Se vocês não quiser, não precisa, tá? Então, olha só como ficou. Então, depois de um projeto bem elaborado, né? Depois de ter feito a sainha, vai ficar muito lindo em um pano de prato. Para fazer a pele, eu vou estar usando aqui o amarelo pele, a cor pêssego, a cor pitaia, mas eu acho que eu não vou usar, e a cor caramelo, tá? Então, vou começar preenchendo toda a pele dela, da bonequinha, com o amarelo pele, tá? Então, eu deixo livre apenas os olhos e a boca. O restante eu preencho tudo, tá, pessoal? Com cuidado ali, deixando espaço do cabelo, né? A sobrancelha eu também faço o preenchimento, tá? Só vou deixar livre mesmo apenas o olho e a boca. O restante a gente preenche tudo. Então, quero deixar bem claro para vocês que eu não sei fazer pintura realista, tá? Então, aqui é mais ou menos o que eu sei fazer, tá bom? Então, se eu me esforço em tentar fazer esse projeto, por mais que eu não saiba fazer pintura realista, você também consegue, tá? Então, se eu consigo, você também consegue. Preenchi toda a pele. Agora eu vou pegar a cor pêssego e vou contornar aqui fazendo uma primeira sombra bem leve, tá? Então, toda a parte aqui, ó, do cabelo, aqui próximo dos olhos, eu venho fazendo uma leve sombra com a cor pêssego. Ó, vai ficar bem leve, tá, pessoal? Não vai ficar uma sombra muito forte. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Próximo do queixo, eu vou fazer aqui uma leve sombra também, ó. Quase que não dá pra ver, né? Mas quando eu vim com a cor caramelo, vocês vão perceber aonde eu coloquei aqui a sombra, tá? Onde tá ficando mais rosadinho é onde eu tô colocando a cor pêssego, tá, pessoal? Sim, deixa eu lembrar vocês aqui uma coisa. Quando a gente tá fazendo bonequinhas, eu vejo muita gente contornando ela com aquele pincel filete, né? Então, eu não gosto de contornar, tá bom? Eu gosto de fazer uma sombra cobrindo o risco, mas eu não gosto de contornar toda a pintura, tá? Mas aí é preferência minha, tá? Ó, eu venho com a cor caramelo. Esse caramelo, ele é um pouco mais clarinho do que o da Acrylex. Esse é o da Gato Preto, certo?
Então, eu venho com ele, ele vai ficar puxado mais pro tom meio avermelhado, sabe? Um tom de... Deixa eu tentar explicar. Uma pele mais... Não vai ficar aquela pele clarinha, mas também não vai ficar aquela pele muito escura, tá? Eu sempre venho mesclando aqui, ó, e esfumaçando bem, tá? Deixa eu dizer pra vocês aqui. Quando a tinta vai secando, eu ainda vou conseguir ver o risco por conta dos tons que eu tô usando, é claro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar secar bem, ó, onde eu coloquei aqui o pêssego, eu coloco a cor caramelo, tá, pessoal? E aqui no queixo também, ó, eu contorno, certo? Eu vou deixar secar essa pintura aqui, tá? Então, depois de seco, eu vou vir com as cores de luz e sombra, que foi o caramelo e o branco que eu usei aqui para fazer a luz e a sombra, certo? E eu vou usar elas novamente para retocar, ok? Então, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Então, não se preocupe que não vai dar para ver o risco, tá? Agora, com o branco, eu venho clareando aqui, ó, só um pouquinho. E aqui eu esfumaço, tá? Venho tirando todo esse excesso do branco, ó. Venho limpando o pincel, certo? Ó, movimentos circulares aqui. E aqui também, ó. Sempre tirando o excesso do branco, tá? Não deixa esse branco marcado, não. E vai fazendo aos poucos a pele, depois a parte do cabelo, depois a outra parte, tá? Depois a roupa, enfim. Para que vocês não deixem essa tinta secar, certo? Então, a gente vai fazer por partes, tá bom? Ó, aqui no nariz eu coloco bem no meio e esfumaço, tá? Pra cima, ó, pra testa, né? Aqui na testa também eu coloco bem no meio e vou esfumaçando aqui pros lados, ó, movimentos circulares, tá, pessoal? Aqui eu vou dar uma leve clareada, mas sempre tirando o excesso. Lembrando que não é uma pintura realista, tá? Pois eu não sei fazer pinturas realistas ainda, né? Eu vou treinar para trazer para vocês, tá? Agora com a cor... Essa aqui é papaya. Eu vou fazer aqui a boca toda, tá? Mas depois eu vou escurecer aqui com a cor pink, tá certo? Pra gente fazer aqui a parte do batom, né? Ó, aqui vocês percebem que dá pra ver o risco ainda, né? Então, por isso que eu preciso de uma segunda cor mais escura. Venho com a cor pink e venho contornando aqui, ó, embaixo, tá? Tinta só de um lado do pincel. Em cima também. A gente só contorna, ó. E esfumaço. E aqui a divisória também, ó. Eu escureço um pouquinho. Agora, eu vou lavar meu pincel, vou pegar o branco e a gente vai iluminar. Apenas aqui em cima, ó, tá? Aqui. E na parte de baixo é bem no meio, tá? Vocês colocam a tinta branca bem no meio e vem, ó, esfumaçando pra gente criar aqui um volume, tá? E esfumaço aqui, movimento de vai e volta, seguindo aqui o contorno, certo? Se eu precisar escurecer mais um pouquinho, a gente escurece. Então, eu não preciso pegar o pincel filete e vir contornando aqui. Aqui eu quis fazer, tipo, nossos lábios, né? Tem aquelas, quando a gente passa o batom que fica meio ressecado, fica uns rachãozinho. Mas acabei não conseguindo fazer, então deixei quieto, tá? A intenção era essa, mas não consegui fazer. Aqui eu vou clarear mais um pouquinho e esfumaço. Certo? Olha só. Agora a gente vai fazer a parte dos olhos e da sobrancelha, tá? Aqui nessa parte dos olhos eu vou preencher isso aqui de branco e vou deixar a bolinha para preencher com a cor azul, tá? Mas se vocês quiserem preencher de fazer um olho verde ou outra cor também dá certo. É só vocês virem com a cor verde. Se vocês quiserem fazer verde, vocês podem vir com o verde folha e o verde musgo para escurecer. E eu vou fazer aqui azul, eu vou fazer só apenas com azul cobalto, mas eu poderia vir com azul celeste
ou azul hortênsia, ou azul turquesa e um pouquinho de azul cobalto, tá? Então fica a dica para vocês aí se quiserem fazer outros tons. Se vocês quiserem fazer marrom, vocês faz com a cor cerâmica e marrom, tá? Aqui eu vou fazer uma leve sombra, como se ela tivesse, né, com uma sombra mesmo de maquiagem no tom pink, para combinar com o batom, mas é opcional, tá? A gente faz primeiro isso para depois vir com preto, tá, pessoal? Pra gente contornar aqui a parte dos olhos. Os olhos a gente precisa contornar, é necessário, tá? Ó, fiz uma leve sombra aqui. Vou clarear só um pouquinho. Começando daqui, ó. Tá? Agora eu venho com a cor azul, de preferência, como o meu risco ele é 20 por 25, ele não ficou muito grande, mas vocês contornem aqui com o pincel filete, tá? Arredondado. Aqui é o azul cobalto, tá, pessoal? Se vocês quiserem pintar de outra cor, fica a critério de vocês, tá? Eu já dei algumas sugestões aí. É um trabalho demorado de fazer, é delicado assim, né? Porque são várias partes, né, pra gente trabalhar, mas o resultado final fica bem bonito. Eu espero muito, muito que vocês consigam fazer. Vocês quiserem publicar lá no Facebook, pode publicar ou mandar pra mim. Vai ser um prazer, tá? Quem quiser conversar comigo, gente, deixa o seu contato aí embaixo que eu adiciono no meu WhatsApp e chamo pra gente conversar, tá? E passar algumas dicas ou entregar alguns riscos para vocês, se vocês quiserem, é claro. Olha só, agora eu venho com um pouquinho de branco só na parte de baixo ali, né, com o próprio pincel filete, e agora eu venho com o preto fazendo uma bolinha aqui, ó. Certo? Como eu falei pra vocês, gente, tem outros, deve ter outros vídeos aí de vídeos de bonequinhas realistas, fazendo a parte do olho. Se vocês quiserem pegar como base, né, pode fazer também. O jeito que eu sei fazer é esse, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Agora eu vou pegar o pincel filete aqui, ó, e vou contornar, tá? Esse meu pincel eu peguei e aparei um pouquinho as cerdas dele, tá? Então ele ficou mais fininho. É muito importante essa parte aqui sair mais fina, tá? Fica bem mais bonito, né? O outro pincel que eu tenho, ele tava com as cerdas muito grossas. Aí eu peguei a tesoura e aparei um pouquinho e ficou mais fino. Então eu achei que ficou bem legal. Cuidado com a expressão do olhar, tá bom? Porque é muito importante, né, a gente ter cuidado para fazer a expressão aqui. Agora eu venho fazendo, né, os cílios, ó, meio curvado assim, ó. Tá? Do outro lado também, eu sempre começo aqui de baixo, tá? Mas é opcional, se quiser começar de cima, do meio, aí quem diz é vocês. Com o pincel fininho, ele fica bem mais bonito, né? Bem mais delicado. Esses de baixo são menorzinhos, né? Eu gostei bastante desse risco, então tem pássaros também, então vai ser um processo, um trabalho que vai ser dividido em duas partes, tá bom? Pra gente tá trabalhando com cuidado, né? E sempre deixando um trabalho bem bonito. Olha só.
Para fazer a parte do pescoço e dos ombros, também vai ser as mesmas cores que a gente usou para fazer a pele, tá, pessoal? Vai ser nos mesmos tons, certo? Pra gente fazer a sobrancelha, eu peguei a cor telha, a cor e a cor a cor terra queimada, tá? Faço aqui uma linha e vou subindo pra cima. Não há necessidade de colocar o branco. Eu tentei colocar o branco aqui, mas eu vi que não ia dar certo. Aí eu retoquei aqui com as mesmas cores, tá? Eu achei que não seria necessário vir com branco. Aí eu resolvi cobrir novamente com a cor terra queimada, tá? Então, não há necessidade de colocar o branco, é só vir com essas duas cores que vai dar super certo. Tá certo, pessoal? A gente, como eu falei pra vocês, meninas, eu vou estar trazendo vídeo de pássaro e bonequinhas, tá? Então, eu comecei com essa porque eu achei bem bonita e tem um pássaro aqui, então eu resolvi trazer essa daqui, tá? Aí, depois que eu concluir esse vídeo, né? Aí eu vou vir trazendo, meninas, aquelas bonequinhas mais simples, tá? Pra gente tá pintando juntas. Olha só, pra fazer a parte aqui do pescoço e dos ombros e do braço aqui, né? Eu vou estar preenchendo tudo com o amarelo pele, tá? Toda essa parte aqui, ó. E eu já venho mostrando pra vocês como a gente faz pra fazer a sombra, tá? Eu deixei um pouco longe, mas eu acho que dá pra vocês entenderem, né? Por conta que meu celular não tem muitos ângulos pra pegar tudo, então tem que ser por partes. Para fazer aqui a sombra do pescoço, a gente vai estar trabalhando com as mesmas cores, tá? A cor pêssego e a cor caramelo. Então, vai ser do mesmo jeito, tá, pessoal? Aqui tem um fio do cabelo, então eu deixei uma parte aqui sem pintar. Olha só, aqui por baixo aqui do queixo, a gente faz sombra com a cor caramelo. Em volta aqui da trança também, tá? Tanto de um lado quanto do outro, certo? E sempre esfumaçando movimentos circulares, tá? Deposito a tinta, ó, e faço movimentos circulares aqui, certo? Se vocês acompanharem o mesmo passo a passo, vocês conseguem fazer tranquilo, tá, pessoal? É um pouquinho demorado, mas com calma a gente consegue sim. Na parte do cabelo, meninas, a gente tem que fazer parte por parte, tá? Primeiro faz a parte de cima, depois faz um lado da trança e depois faz o outro lado, tá? Ó, agora para iluminar a gente vai vir com o branco aqui, certo? Eu vou definir, quando a gente tá com o pescoço meio virado, um lado fica mais escuro, tá? Então essa é a intenção aqui que eu vou tentar fazer. A mão livre mesmo. Demora um pouquinho, porque aqui eu tô tentando fazer a mão livre, tá? Mas vamos ver o que que vai sair.
Sempre esfumaçando, tá? Movimentos circulares aqui. Aqui é só um pouquinho mais de sombra para definir um pouco mais o pescoço. Aqui a parte do ombro a gente preenche tudo com a cor amarelo pele. Super simples, tá? Só preencher mesmo. Aí quando a gente vier com a cor caramelo, a gente vai cobrir essa parte que eu ultrapassei o limite aqui da tinta, né? Com o verde veronese. Não se preocupe, com o caramelo vai dar para cobrir. Eu venho primeiro sempre com a primeira sombra, com o pêssego, e depois eu venho com a cor caramelo, tá? Aqui eu faço sombra, próximo da trança também, e na parte aqui da blusa que a gente vai fazer depois. Quando a gente vai fazer a luz, a gente lava o pincel, tá? E vem com o branco aqui, ó. Movimentos circulares, vai fazendo por partes para não secar a sua tinta, tá bom? Precisar, depois retoca novamente. Para essa parte aqui, da mesma forma, preenchemos tudo aqui, ó. Depois a gente vem com a sombra, com a cor pêssego, tá? Quase que não dá pra ver, mas só vai dar pra ver a sombra quando a gente vier com caramelo. A gente vem com a sombra, com caramelo, definindo aqui, né? Dos dois lados a gente coloca o caramelo e a esfumaça, movimentos circulares, tá? Pra esfumaçar essa tinta e não ficar marcado, ok? Agora a gente vem com o branco aqui, ó, e esfumaça. Aqui bem pouquinho branco. Agora a gente preenche os dedos, né? E não vai dar pra gente ver, deixar o pé do pássaro sem pintar. Então, eu venho com a cor amarelo pele e eu passo por cima do pé do pássaro, tá? Mas aí eu vou observando o risco depois e eu venho fazendo depois com o próprio pincel filete, tá? A gente vem com a sombra aqui com a cor pêssego para depois vir com a cor cerâmica. Agora a gente vem com a cor caramelo, tá? Com a cor caramelo que a gente tá fazendo a sombra, não é com cerâmica. Se quiser deixar uma pele mais escura, é só vir com cerâmica depois do caramelo. E para iluminar, a gente usa o branco.
Super simples. Esfumaço, mesclando uma cor na outra. E assim a gente vem definindo aqui, ó. Para fazer a parte da unha, eu vou fazer com a cor rosa, com a cor pink. Só preencher mesmo e depois a gente faz a luz com o branco. Se vocês quiserem usar outras cores, também pode. E aqui a gente vem definindo com branco, ó. Deposito a tinta e venho mesclando as cores, tá? Com o pincel pequeno. Depois a gente faz um pouco mais de definição, tá? Pra gente fazer a parte do cabelo, tem que ser parte por parte, tá? Então, eu vou começar com essas cores aqui. Com a cor telha, a cor tijolo e a cor terra queimada, certo? Então, com a cor mais escura, que é a cor tijolo, cor telha, é a cor mais escura, tá? Eu venho aqui fazendo essa parte aqui, ó, primeira parte, tá? E aqui por trás também, ó. Coloquei aqui a cor telha, vou deixar um espaçozinho no meio, pra mim vir com a cor tijolo, tá? Olha só, meninas, a cor telha é a cor mais escura, tá? E a cor tijolo é a cor mais clara. Eu que tava me confundindo aqui, tá? Com essas cores. Mas é essa cor aqui, a cor telha, tá? Que é a cor mais clara, mais escura. Essa é a cor tijolo, que é a cor mais clara, tá bom? Eu venho colocando aqui no meio. Mas você vai dizer, Tamires, eu não vou conseguir fazer essa definição do cabelo. Vamos com calma, tá? Com o próprio pincel a gente consegue fazer esses ajustes aqui do formato do cabelo, tá? A gente não vai conseguir ver muito bem por conta das cores que é um pouco escura, mas não se preocupe que a gente vai fazer aqui devagarzinho, vocês vão entender. Agora com a cor terra queimada, eu venho com um pincel menor, número 4, o meu tá bem com as cerdas bem pequenas. Aí eu venho aqui, ó, contornando, mas eu venho puxando essa tinta, ó, com o pincel em pé, tá? Então, pra gente conseguir fazer o formato do cabelo, os fios do cabelo, a gente precisa vir contornando, não tem problema, mas depois a gente precisa vir com o pincel em pé, puxando alguns fios, ok? Ó, aqui eu já venho fazendo aqui a definição, certo? E aqui por trás também eu escureço e puxo pra dentro. Eu vou deixar apenas o meio sem mexer com ele, tá? Com pouca tinta ali, porque a gente vai colocar o branco apenas no meio, certo? Então, ó, aqui atrás tem sombra. E aqui embaixo, aqui próximo da trança, também tem sombra, ó. Certo? Então, assim a gente vai fazendo, ó. Trazendo essa tinta pra dentro, né? Com o pincel em pé, certo? Olha só. A parte de trás a gente também escurece, tá, pessoal? Só deixando o meio livre pra gente vir com o branco depois, certo? Definindo o cabelo. Vou lavar o pincel e agora sim, eu venho com a cor branco, né? E venho com a tinta só de um lado do pincel, eu vou colocar aqui no meio, com o pincel em pé, tá? Vou tirar o excesso no pano ali e vou vir com essa tinta que está no tecido, movimentos de vai e volta,
certo? Coloquei aqui a minha tinta no tecido, vou limpar o meu pincel e vou trabalhar apenas com essa que está aqui no tecido, tá? Eu sempre vou fazer isso, porque se eu for mesclar as cores aqui com a tinta que eu tô no pincel, vai ficar tudo borrado, porque ela vai estar em excesso, certo? Ó, e assim a gente vem fazendo, ó, o formato do cabelo, tá? Depois a gente retoca um pouquinho o terra queimada, se por acaso o nosso branco foi muito, certo? Então, sempre com o pincel em pé. Agora, o pincel em pé, movimento de vai e volta. Agora, a gente vem aqui definindo um pouquinho mais com o pincel em pé também, tinta só de um lado do pincel, com a cor terra queimada, a gente vem puxando alguns fios, tá? Pra ficar essas cores bem bonitas, tudo mesclado aqui, ó. Eu consigo ver vários tons, né? Então, a ideia aqui é essa, certo? A mesma coisa a gente vai fazer aqui na trança. Olha só, observem bem, tá bom? Com paciência, vocês conseguem. A gente vem com a cor telha primeiro, escurecendo, né? E depois a gente vem com o branco. Então, dos dois lados da trança, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer com a cor mais escura e no meio eu venho com a cor mais clara, tá? Então, observem bem. Dos dois lados aqui, ó, desse lado e desse lado, eu venho com a cor mais escura. E no meio, eu venho com a cor mais clara, que seria aqui a minha cor tijolo, certo? Então, essa definição a gente vai fazer aqui na trança, tá? Tanto nessa de cima quanto nas do cabelo embaixo, do mesmo jeito, ó. Venho aqui com a cor mais escura nas laterais, ó, e a cor mais clara no meio, e esfumaço. Sempre esfumaçando, tá? Sempre mesclando uma cor na outra, para que não haja uma divisória aqui, ok? Então, esse é o formato, eu faço assim, eu não sei vocês, né? Vocês têm outra técnica, então vocês podem usar a sua técnica aí, tá bom? Ó, e preenche meio aleatório mesmo, tá? Agora sim a gente vai fazer a definição com a cor terra queimada, tá bom? Então, aqui do mesmo jeito, ó. Aonde tem a cor mais escura, eu venho, ó, agora com o pincel em pé, tá? Definindo aqui. Vou fazer aqui uma linha no meio, tá bom? Vou descer com essa linha, porque eu vou me guiar aonde eu vou cortar a minha trança aqui, tá? Onde eu vou definir ela, certo? Sempre com o pincel em pé, tá bom? Puxando para os dois lados, como se a gente estivesse fazendo um galho de uma florzinha, tá? Eu puxo aqui para os dois lados. Olha só. Com o pincel em pé, tá? Eu vou deixando aqui meio riscado. Agora eu vou fazer a outra parte aqui do cabelo para depois eu vir com o branco, tá? Venho aqui, ó, onde eu quero mais escuro. Aqui em volta da trança a gente vai fazer de fora a fora mais escuro, tá? Porque tem sombra, certo? Então eu vou preenchendo aqui, ó, tudo com a cor telha. Agora eu venho com a cor tijolo bem no meio aqui, ó, e venho preenchendo todo o restante, tá? Se vocês quiserem fazer um cabelo loiro, pode ser com amarelo ouro e caramelo e cerâmica. Vai dar um cabelo mais loiro, né? Ó, agora aqui, ó, na trança, eu venho com a cor terra queimada, eu venho colocando aqui, ó, mas eu venho com o pincel em pé e venho puxando pra trás aqui, ó, pra dentro, né? E aqui, ó, eu venho definindo, ó, a trança, tá? E venho com o pincel em pé e venho puxando essa tinta, ok? Olha só, para dar mais definição ainda, tá, pessoal? O que vai dar o riscadinho é o pincel em pé, não pode ser movimentos circulares não, aqui não, tá?
Então, no meio, a gente vai deixar essa cor mais clarinha, porque a gente vai colocar o branco aqui, tá? Então, vamos lá definindo a nossa trança. Coloquei a tinta aqui, ó, em pé, e eu venho tirando o excesso, tá? Aqui também, ó. Coloquei a tinta, ó, com o pincel em pé. Vocês só vão conseguir esse trabalho aqui, ó, com o pincel em pé, tá? Colocou a tinta, ó, tinta só de um lado do pincel. Se ela tiver dos dois lados do pincel, ela vai sair um risco bem grosso e vocês não vai conseguir mesclar uma cor na outra. Ela vai ficar o branco bem marcado, tá? Olha só. E assim eu venho dando definição. Certo? Aqui no meio, eu venho com o pincel em pé novamente, ó. Coloco e puxo aqui, ó, mesclando as cores, tá? Deixando essas falhazinhas, que é onde vai dar o realce do cabelo, certo? Venho com minha cor terra queimada. Se vocês quiserem um pouquinho mais escuro, vocês podem vir com a cor rústico, que também vocês conseguem um realce ainda mais, tá? Dessas cores aqui. Agora, a gente vai vir para a parte de baixo da trança. Então, vai ser aos poucos, pois meu celular não consegue filmar tudo, né? Então, eu vou vir aos poucos trazendo para vocês aqui, tá? Ó, sempre aonde eu vou querer sombra, eu começo primeiro com a cor telha, tá? Então, eu venho definindo aqui, ó, esse lado primeiro, tá? Com a cor telha, ó, deixando mais escuro, certo? E eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez a trança de cima, tá? Eu vou vir dos dois lados da trança com a cor telha, no meio com a cor tijolo. Depois eu venho dando definição com a cor terra queimada, certo? Então, aqui vai ser o mesmo formato, tá? Da trança de cima. A gente vem primeiro com as cores mais escuras, né? Com cuidado aqui para não ficar borrado, né? O trabalho. E no meio a gente vem com a cor tijolo. Então, esse formato vai ser do início ao fim, tá? Então, vocês fazem primeiro um lado da trança, depois vocês fazem o outro. Por quê? Eu fiz, né, de fora a fora com a cor telha e a cor tijolo, e depois eu vim definindo com a cor terra queimada. Quando eu fui colocar o branco nessa parte de cima da trança, o que aconteceu? A minha tinta ela já estava um pouquinho mais seca. Ela não estava totalmente seca, mas ela já estava um pouquinho mais seca. Então, primeiro faz um lado da trança, depois vocês fazem o outro, tá bom? Pra que dê tempo vocês colocarem o branco e não ficar seco a tinta, tá bom? Então, segue o conselho aí, certo? Então, a regrinha aqui vai ser essa. No meio, a cor telha, nos dois lados, no meio a cor tijolo, nos dois lados a cor telha, tá? Então, eu vou fazer isso de fora a fora na trança. Depois é que eu venho dando definição com a cor terra queimada, tá bom? Ó, aqui que é um fio do cabelo que tá meio solto, eu venho apenas com a cor telha. E depois eu venho com a cor terra queimada em algumas partes. E depois eu finalizo com o branco, certo? Então, aqui eu só contornei na largura do pincel. Se depois eu quiser fazer alguns fios soltos, eu venho e faço, né? Dando definição ainda mais no cabelo. Certo? De preferência, meninas, vocês já tenham pintado a blusa aqui, né? Eu acabei deixando para pintar depois. Mas se vocês quiserem pintar, você já poderia ter pintado ela antes de vir pintando o cabelo, tá? Pois ela está por baixo, então não tem problema de pintar ela logo, certo? Então, aqui com calma e toda a delicadeza, eu venho fazendo todo esse contorno, tipo contorno, né? Mas depois a gente faz a definição aqui. É um risco um pouquinho grande,
mas dá pra fazer tranquilo, certo? Olha só. E aqui no meio a gente vem com a cor tijolo. Eu estou com o pincel um pouco pequeno, então demora um pouquinho mais a preencher. Mas vai dar certo. Uhum, é ótimo. Mas não fica com fedor não, o cabelo. Fica não. Olha só, é só preencher mesmo, tá? E aqui no meio a gente conclui, né? Com vestidinho de crochê ou de tecido, vai ficar um charme. Uma sainha, né? Ou até mesmo vocês podem colocar aqui um barradinho, tá bom? Que ele já vai ficar assim meio retinho, então já dá pra colocar um barradinho que vai ficar também muito bonito. Uhum. Mas até parou de cair mais. Agora sim eu vou levar vocês lá pra cima de novo, ó. E vou fazer aqui a definição com a cor terra queimada, certo? A gente vai definir aqui ainda mais. Tá? Em toda essa parte aqui do rosto, a gente contorna com a cor terra queimada, certo? Aqui, agora sim, gente, a gente vai estar trabalhando com o pincel em pezinho, tá? Não pode ser movimentos circulares, não. Ok? Aqui eu vou definir. Ó. O pincel está em pé. Eu vou puxando alguns fios, certo? E venho descendo, ó, com essa tinta, sempre com o pincel em pé. Fazendo alguns fios aqui, ó, formato, né? Ó, aqui eu já posso definir uma linha no meio. E vou puxando aqui para os dois lados. A gente faz sombra aqui também, ó. E venho trazendo essa tinta pra dentro, deixando sempre um espaçozinho pra gente colocar o branco, certo? Sempre, ó, esfumaçando, tirando o excesso de tinta pra não ficar marcado, certo?
faço a definição aqui, ó, no meio, pra me centralizar o meio. E agora eu vou puxando aqui, ó, do mesmo jeito, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum, ó. Sempre deixando um espaçozinho no meio sem pintar, tá? Ó, pincel em pé e a gente vem puxando essa tinta de um lado e do outro, certo? Olha só. E assim a gente vem dando formato à trança, tá? Depois que a gente fizer esse processo, aí a gente vem com branco, tá? Vocês podem também fazer essa mesma técnica em outros riscos de bonequinhas, né? Agora eu venho com a cor terra queimada aqui, ó, dando um pouquinho de definição, pra depois eu vir com o branco, tá? Acabou que não deu pra ver a câmera, eu não vi que não tava pegando, né? Em cima, não deu pra ver eu colocando o branco, ó. Mas aqui é da mesma forma, ó. Pincel em pé, coloquei o branco, ó. E puxo, movimentos de vai e volta, ó. Tá vendo? Coloca assim meio falhadinho, tira o excesso no pano ali, né? E venho esfumaçando esse aqui do tecido, ó. Da mesma forma, tá? Não deixe o seu pincel com excesso de tinta, que vai borrar tudo. Sempre vai limpando o pincel, tá? Movimentos de vai e volta. A outra trança é do mesmo jeito, tá, pessoal? Da mesma forma, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, pois é a mesma coisa, tá? Depois, a gente faz os detalhes, os retoques, alguns fios soltos, tá? Mas aí só depois, quando a gente for finalizar o risco. Aí eu vou mostrar pra vocês também. Ó, venho com a cor telha. Sempre na raiz do cabelo vai ser um pouco mais escuro, certo? Então, a gente vem logo com a cor mais escura. E aqui vai ser a mesma coisa. Venho com a cor tijolo no meio. Pra gente ganhar mais definição aqui, ó. A parte dos retoques aí é mais rápido, né? Só a primeira parte que é um pouco mais demorada. A gente vai retocar o rosto ainda vai retocar o cabelo. Então, tudo isso é um processo, né? Vou trazer logo eles pra vocês. E depois eu venho mostrando o restante. Ó, agora eu venho com a cor terra queimada, ó. Venho aqui da raiz do cabelo, venho descendo, ó. Aqui eu posso contornar, mas depois eu tenho que vir, ó, com movimentos de vai e volta, tá? Aqui eu vou fazer alguns fios, ó, por dentro.
Aí eu venho com o branco, ó. E esfumaço, tá? Sempre movimentos de vai e volta. Nunca movimentos circulares. Aqui não. É só vocês prestarem atenção direitinho. Ó, e aqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisa da outra trança. De um lado e do outro com a cor telha e no meio a cor tijolo. Do mesmo jeito. Sem segredo nenhum. Ó, já fiz aqui o processo para adiantar. Agora eu venho com a cor terra queimada definindo, tá? Aqui do mesmo jeito, ó. A gente sempre vem definindo. Ó, vou traçar aqui uma linha no meio. E eu venho puxando, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Aqui a gente só contorna. Para que fique um pouco mais escuro. Ó, e aqui eu faço aquela linha no meio, né? Pra gente dar continuidade aqui, ó. Olha só, desço essa linha, né? E vou definindo. Do mesmo jeito que a gente fez a outra parte, tá, pessoal? Da mesma forma. Então, eu quero agradecer demais a vocês pela companhia de sempre. Muito, muito obrigado por compartilhar os meus vídeos. Deixar sempre aquele like para ajudar o canal, tá? E eu quero agradecer a todas vocês, minhas seguidoras. E dizer para vocês não desistirem, né? Por mais que seja um pouco difícil, mas não desista dos seus sonhos, não desista de pintar. Siga em frente, tá bom? Confie em você, primeiramente. Você consegue, tá? É só vocês pegarem um tecido e fazer o risco e olhar o vídeo, rever o vídeo novamente e vai fazendo assim, tá? Ó, aqui do mesmo jeito, tá, pessoal? Pra gente conseguir definir a parte do cabelo, sempre com o pincel em pé, a gente vai alternando aqui o branco, ó. E vem tirando o excesso. Sempre a gente tem que tirar esse excesso, tá? Não adianta só fazer 2 riscos, 3 riscos e dizer que já tá feito, ó. Não faz isso. Faz sim, mas ó, tira o excesso, tá? E dá mais definição no cabelo. Ó, eu risco de um lado e do outro, mas eu venho, ó, tirando esse excesso do branco, tá? Disfarçando esse branco aqui, ó. Certo? Fazendo desse jeito, vai ficar igualzinho o meu. Olha só. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Se você gostou, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho de notificações para que vocês sejam avisados toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, tá? Um grande abraço a todos vocês. E o risco vai estar aqui na descrição do vídeo, lembrando só vocês, tá? O risco vai estar disponível para vocês, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço!